Oi, aluno ICL, vamos fazer a correção de algumas questões aqui que apareceram no simulado para você. São questões interessantes, são questões que procuram retratar tudo aquilo que pode aparecer numa prova de vestibular para você, tá ok? Qualquer vestibular, qualquer prova de português que a gente encontra hoje aí, olha, nas mais variadas faculdades, nas mais variadas universidades, trazem esse tipo de questão. Tá? Eu gostaria de que você prestasse mais atenção no estilo da questão, na análise do assunto da questão, do que propriamente na resposta. A resposta é uma mera coincidência que pode acontecer. Então, essa resposta não interessa muito para nós, não, mas interessa a questão do estilo da questão, do estilo de pergunta que é feita. Vamos prestar muita atenção no enunciado, tá? E em cima disso, olha, vamos fazer a correção de algumas questões que nós apresentamos para vocês nesse simulado, tá ok? Então, a primeira situação, olha, aparece aí um texto, paciente indisciplinado, você tem a prova aí com você, e eu gostaria de que você fizesse a leitura junto comigo, tá? Então, vamos lá? Veja só, olha, paciente indisciplinado, então, ok? De volta aos palanques, bancadas e programas de TV, Lula tem deixado seus médicos preocupados. Então, é um texto que fala a respeito do ex-presidente Lula, tá? O ex-presidente não tem sido um paciente lá muito disciplinado. Por se alongar mais do que deveria nos discursos, ele acaba forçando a voz e, consequentemente, a laringe. A equipe médica reclama que não está fácil mantê-lo na linha. Está muito difícil administrar o presidente. Ele podia ser mais disciplinado, comentou um dos médicos. A recuperação é lenta e Lula só poderia estar no pique que está em outubro. Então, é um texto que fala a respeito do ex-presidente Lula. Houve uma época em que ele sofreu aí com um câncer na laringe, tá certo? Foi tratado e depois desse tratamento veio esse comentário aí dos médicos que o tratavam, tá ok? Por isso o título, paciente indisciplinado. Mas vamos para as questões. Veja a primeira questão que nós temos aí para analisar, olha, assinale a alternativa em que o trecho Lula tem deixado seus médicos preocupados foi reescrito sem nenhuma alteração de sentido. Então eu tenho que perceber bem o sentido das coisas. E aí, olha, num tipo de questão assim, vale a pena você, antes de ir para as alternativas, fazer a análise delas, perceber a relação que existe entre os termos da oração, tá? Então, quando eu falo Lula tem deixado seus médicos preocupados, nós temos aqui, olha, esse termo Lula, que é exatamente o sujeito da oração, não é isso? Aqui nós temos uma locução verbal, tá? Ou um tempo composto, como queira, tá bom? Nesse tempo composto, nós temos o verbo deixar como verbo principal, E esse verbo principal tem uma transitividade. Quem deixa, deixa alguém preocupado, não é isso? Então, aqui nós temos um verbo transitivo direto, tá? Que vai exigir, logicamente, um objeto direto. E aqui que eu quero que você preste bastante atenção. Cadê esse objeto direto? Tá? Lula tem deixado quem preocupado, hein? Os médicos, não é isso? Então, seus médicos é o objeto direto, o núcleo é médicos, tá? Então, aqui nós temos o nosso objeto direto, tá bom? O que sobrou, a gente considera como supérfluo, tá? E termo supérfluo, você sabe muito bem, sempre vem ligado a alguém. No caso, seus está ligado a médicos. E quando você tem um termo assim, olha,
dentro desses colchetes, ligado ao substantivo núcleo de uma função, você vai considerá-lo como sendo um adjunto adnominal. Tá certo? E o preocupados, né, que aparece aqui, olha só, para você perceber que também está se referindo aos médicos, só que está fora desses colchetes, olha só. E quando esse termo aparece fora dos limites, fora desses colchetes, nós vamos classificá-lo exatamente como predicativo. Tá certo? Então aqui você tem um predicativo. Predicativo de quem? Dos médicos. Né? E os médicos aqui funcionam exatamente como objeto. Por isso que a gente fala que aqui nós temos um predicativo do objeto. Ok? Tranquilo até aí? Você pode me perguntar assim, ô senhor, mas para que você está fazendo isso? Não perguntaram a função. Mas a função sintática te mostra claramente, olha, o sentido da frase. Se você sabe, olha, que preocupados aqui é o predicativo, você sabe também que predicativo é aquele termo que indica qualidade, estado ou característica do sujeito ou do objeto. Aqui, olha, estado do termo que representa o objeto. Qual que era o estado desses médicos? Estado de preocupação. Tá bom? Então você vai procurar uma alternativa em que o preocupados exerça a mesma função, indicar o estado dos médicos. Ok? Muito bem, vamos lá? Na alternativa A, olha só, Lula deixou seus preocupados médicos. Então, aqui no caso, olha, o Lula é o sujeito, o verbo deixar aqui também é verbo transitivo direto, e Lula deixou quem? Seus preocupados médicos. Veja aqui, olha, isso tudo aqui é o objeto direto. E o preocupados aqui, que está se referindo aos médicos, sim, mas ele está dentro ou ele está fora dos limites? Ele está dentro, então ele não é predicativo. Ele é simplesmente um adjunto adnominal. Papel do adjunto adnominal não é indicar qualidade, estado ou característica, mas é restringir. Então aqui é especificar quais médicos que foram deixados. Os preocupados médicos. Tá certo? Então, a alternativa A está fora, não é resposta para nós. Vamos ver o item B? Lula tem deixado seus preocupados médicos. Mesma coisa. Aqui, olha, vou ser mais rápido agora, seus preocupados médicos é o objeto direto. O preocupado está dentro dos limites. Isso aqui também é um adjunto adnominal. Ainda mais, gente, Lula, vírgula, preocupado, vírgula, tem deixado seus médicos. Nesse caso, o preocupado já não se refere aos médicos mais, mas se refere ao Lula. Tá fora, é predicativo sim, mas é predicativo do sujeito. Tá indicando o estado em que o Lula se encontrava. Tá bom? E o item D sobrou, provavelmente ou certamente vai ser a nossa resposta, mas vamos analisar. Olha, Lula tem deixado preocupados seus médicos. Então, em primeiro lugar, Lula é o sujeito. Aqui você tem a locução ou tempo composto que é transitivo direto. Cadê o objeto direto dele? Lula tem deixado quem preocupado? Seus médicos. Veja só, olha, seus médicos é o objeto. E nesse caso, preocupados aqui está ligado aos médicos, funcionando exatamente como predicativo do objeto. Tá certo? Qual que é a resposta para essa questão? Simplesmente a alternativa D de dado. Vamos apagar todos esses rabiscos aqui, olha só. E nós temos então a alternativa D de dado para responder a essa questão aqui.
Percebeu? É simples, não é difícil, não é complicado, tá bom? Mas se você tem uma noção, né, da sintaxe, se você tem uma noção dessas ligações, você acaba resolvendo isso tudo com uma certa facilidade. Alternativa D de dado para essa questão. Vamos analisar outra? Me ajude aí, olha só. Questão seguinte, em cima ainda do mesmo texto, né, do mesmo assunto, mas considere o período a seguir retirado então do texto. Olha, está muito difícil administrar o presidente. Ele podia ser mais disciplinado, comentou um dos médicos. As aspas foram empregadas para quê? Questão envolvendo esses sinais de pontuação, pessoal, menos vírgula, ponto e vírgula, tem uma tendência muito grande de aparecer nas provas hoje. Para você entender o emprego delas, das aspas, dois pontos, reticências, travessão, Então, seja especialista nisso, né? Faça uma análise bem criteriosa do emprego desses sinais de pontuação, para você se preparar bem para qualquer prova de português que você queira fazer, tá? Então, analisando direto, olha, está muito difícil administrar o presidente. Ele podia ser mais disciplinado, comentou um dos médicos. Então, o que está entre aspas é o comentário de um dos médicos. Num processo que a gente chama de comentário, é o discurso do médico, é a fala do próprio médico. E esse discurso, como foi colocado entre aspas e representa a fala do próprio médico, nós o chamamos de discurso direto. Tá certo? Se é discurso direto, olha só, nós já eliminamos a alternativa C e a alternativa D. Ok? Essas duas estão eliminadas. Ficamos entre a A e a B, que são parecidas e vai depender, né, do seu conhecimento mais específico de mundo e da leitura, né, mais direta do texto. Olha só. Então, as aspas foram empregadas para quê? Item A, para apresentar um discurso direto, verdade, legal, cuja função no texto é dar legitimidade ao título da notícia. Então, a função, olha, desse discurso direto é dar legitimidade ao título da notícia. Ao título da notícia, paciente indisciplinado. Esse comentário confirma o título da notícia? Sem dúvida nenhuma. O comentário define direitinho o ex-presidente Lula como um paciente indisciplinado. Vou repetir, está muito difícil administrar o presidente. Pronto, falta de disciplina do ex-presidente. Ele podia ser mais disciplinado, tá certo? Então, paciente indisciplinado, a alternativa A é a resposta dessa questão. Só para conferir, olha o item B. Apresentar um discurso direto, legal, cuja função no texto é adicionar um argumento favorável à tese defendida pela autora da notícia. Isso não está acrescentando argumento. Isso daí não está indicando o motivo pelo qual ele é indisciplinado, mas é a própria tese. Qual que é a tese? A tese é falar que o ex-presidente é indisciplinado. Então, essa é a tese e não um argumento que reforce essa tese. Por isso, olha, sem nenhuma dúvida, gente, a resposta dessa questão, alternativa A para nós. Tá bom? Vamos ver mais? Vamos analisar outra questão? Me ajudem aí, olha só. Muitas vezes, um texto tece comentários que, aliados a nosso conhecimento de mundo e as notícias cotidianas, permitem ao leitor saber o que acontece com personagens públicos de nosso país. Com base nessas informações, o que é que se pode afirmar?
Eu vou reler esse enunciado porque ele é riquíssimo. Olha, muitas vezes um texto tece comentários que, aliados ao nosso conhecimento de mundo, isso daqui, gente, olha, é fundamental para você ser um bom leitor, para você ser um bom, uma boa pessoa que sabe interpretar, que sabe fazer a leitura adequada dos textos. Conhecimento de mundo, conhecimento geral, noção do que acontece, olha, ao seu redor, né? Então aqui nós temos a situação de que o ex-presidente sofria de um câncer na laringe, tá certo? E aí foi apresentado esse texto. Olha, o texto não fala de câncer na laringe. Isso daí é o conhecimento de mundo que a gente teria que ter. Tá certo? Ah, Silvio, mas eu não vivia nessa época. É a questão da história. É a questão de conhecimento geral que você precisa ter. Tá certo? Então, aí no caso, vejam só, olha, com base nessas informações, o que é que se pode afirmar? Item A, o ex-presidente Lula sofreu uma intervenção cirúrgica, legal, para a retirada das amígdalas, que provocavam-lhe a rouquidão característica. O texto não falou isso. O texto não falou em retirada das amígdalas. Ok? Item B, o ex-presidente Lula passou por processos cirúrgicos e fonoaudiológicos com a intenção de eliminar a rouquidão característica de sua fala. Tá? O fonoaudiológicos aqui está demais. Tá? Ele não passou por processos fonoaudiológicos. Tá bom? Item C, o ex-presidente Lula está em processo de recuperação de tratamento de um câncer na laringe. Tá? Você pode até falar para mim, o item, a ideia de câncer não está colocada no texto. Aí vai o conhecimento de mundo, tá? E, dentre as alternativas, essa aqui não traz nenhum absurdo, tá? O texto fala de laringe, tá? O texto fala em processo de recuperação, de tratamento, tá ok? Só não fala, na verdade, do câncer. As outras alternativas sempre tem alguma coisa para ser desconsiderada. Então, o que a gente chama de distrator, tá? Então, no item A, olha, o fonoaudiológico aqui é um distrator, tá? No item A, as amígdalas são distratores, tá bom? O item D, o ex-presidente Lula sofria de infecções recorrentes na garganta, tá? Distrator, o que o levou a um tratamento radioterápico, radioterapia, também é um distrator, tá? Então, nesse caso, pessoal, olha, a única alternativa que pode ser resposta, é a alternativa C, é isso, né? A alternativa C é que responde, então, essa questão para nós. Ok? Muito bem, vamos mais. Vamos fazer outras análises aqui, olha, de mais uma questão. Veja aí, no trecho, por se alongar mais do que deveria nos discursos, ele acaba forçando a voz e, consequentemente, a laringe. A expressão destacada apresenta a ideia de quê? Essa é a questão que mais tem aparecido nas provas de português, tá? Descobrir a relação semântica que existe entre os trechos, entre os enunciados, descobrir a relação de sentido, a relação lógica, a circunstância, que existe entre as orações. Então veja que nessa parte aqui, por se alongar mais do que deveria nos discursos, ele acaba forçando a voz. Tá certo? Então, olha, veja que forçar a voz é a consequência do ato anterior.
tá? Então isso daqui é consequência. E se a segunda parte, olha, o segundo enunciado é consequência, você sabe muito bem que a consequência sempre aparece junto da causa, do motivo, da razão. Qual o motivo de o ex-presidente forçar a voz e, consequentemente, a laringe? Ele se alongar mais do que deveria nos discursos. Está claro, olha só, que isso daqui é o motivo, é a razão de ele forçar a voz. Está claro que isso daqui, então, é a causa. Tá? Outro detalhe para você analisar, e isso acaba facilitando muito a vida de quem consegue ter esse conhecimento, é o emprego aqui, olha, da preposição nesse caso, tá? Mas poderia ser uma conjunção. E é uma conjunção causal, que indica o motivo, é o porquê, tá? É o por, simplesmente, tá? É o visto que, uma vez que, já que, tá? A conjunção como poderia ser usada aqui também, tá? Em que eu falaria, olha, como se alongava mais do que deveria no discurso, ou como se alonga mais do que deveria nos discursos, ele acaba forçando a voz. Tá? Visto que se alonga, né? Uma vez que se alonga, tá bom? Então, olha, por que se alonga? Todas essas conjunções causais cabem aqui, nesse primeiro enunciado que a gente considerou, então, como sendo de causalidade a resposta dessa questão. Ok? Só para perceber mais, olha, no item apareceu temporalidade, que indica tempo, logicamente, quando, enquanto, logo que, assim que, tá? A consecutividade, que é o de forma que, de modo que, tá bom? O consequentemente que aparece aqui, olha, tá? Para passar essa ideia de consequência realmente, tá bom? A concessividade, em que a gente sempre fala para você, olha, guarde as conjunções concessivas, que elas ajudam demais. Quais são mesmo as conjunções concessivas? Embora, apesar de, mesmo que, se bem que, ainda que, conquanto, por mais que, por menos que, são expressões especialíssimas, olha, que trazem para você uma certa tranquilidade na hora de entender a relação semântica que existe entre enunciados. Enfim, alternativa D é a resposta para essa questão. Tá bom? Vamos analisar mais? Outras questões aí para nós analisarmos. Olha, as próximas questões, então, de 53 a 56, aí da sua prova, se baseiam nesse texto, cuja leitura eu vou fazer aqui agora com você. Acompanhe aí no material que você tem, para a gente fazer uma leitura conjunta, tá ok? Então, as alegrias do corpo. Felicidade física não se obtém apenas transando, comendo ou dormindo. Intelectuais e sedentários adoram ironizar as pessoas que fazem exercícios. Parece que quem corre, nada ou joga tênis é menos inteligente ou menos interessado em sexo do que as pessoas que não fazem nada. Ouvindo um deles falar, é possível imaginar que, enquanto eu faço yoga e você caminha, ele está arfando na cama com 3 modelos, ou debruçado, de testa franzida, sobre um tratado de filosofia alemã. Não é nada disso, claro. Tá? Há intelectuais que gostam de se exercitar exaustivamente e gente que transa intensamente e salta da cama às 6 da manhã para malhar. Da mesma forma como há sedentários que nadam em sexo e idiotas assexuados que só fazem exercícios, na vida real há de tudo e tudo se mistura. Estereótipos não se aplicam. Tenho a impressão que as pessoas que criticam os exercícios
ainda não descobriram as outras alegrias do corpo. Felicidade física não se obtém apenas transando, comendo ou dormindo. Há um enorme prazer em transpirar, aprender movimentos complexos ou educar braços e pernas a resistir e avançar. Tira-se enorme satisfação pessoal da disciplina e da dedicação física. Aprende-se com ela, muda-se com ela, melhora-se com ela e dela se extrai alegria. Texto interessante, um texto que nos leva a refletir sobre esse tema aí das alegrias do corpo. Tá ok? Vamos para as questões? Veja uma questãozinha interessante aí, olha. No trecho, felicidade física não se obtém apenas transando, comendo ou dormindo. O pronome destacado exerce a mesma função do pronome destacado em que alternativa? Na verdade, aqui na minha projeção, o pronome não apareceu destacado, mas certamente é esse pronome ser que você está vendo aqui, olha só. Eu já destaquei aí para você. Então, felicidade física não se obtém, tá? Aqui vale um pouquinho uma recordação, olha, o pronome ser é especialíssimo também. Você precisa saber analisá-lo, tá? E se você acompanhou as nossas aulas direitinho, você sabe, olha, que esse ser tem 3 funções importantes. Ele pode ser um pronome reflexivo, ele pode ser um pronome apassivador e ele pode ser ainda um pronome indeterminador do sujeito. Espero que você esteja entendendo esses rabiscos aí, olha só. Afinal de contas, você já viu isso, você sabe disso direitinho. Como que a gente faz essa análise? Primeiro, olha, separa a ideia do pronome reflexivo e faz a análise dele em primeiro lugar. É o mais fácil, é só verificar se a ação sai de uma pessoa e retorna sobre a própria pessoa. A ideia de reflexividade. Tanto que a gente falava assim, olha, se o pronome se equivaler à ideia do a si mesmo, do consigo mesmo, por si mesmo, até si mesmo, qualquer ideia desse tipo, vai dizer que ele é um pronome reflexivo. Tá? Se não for pronome reflexivo, aí você vai pensar nesses outros 2. É pronome apassivador ou é pronome indeterminador do sujeito? E para diferenciá-los, apele para o verbo. Se o verbo trouxer a transitividade direta, ele é transitivo direto, então, verbo transitivo direto, ou verbo transitivo direto e indireto, mas o importante é que essa parte direta, você fala que o ser é pronome apassivador. Caso contrário, você vai falar que o ser é pronome indeterminador do sujeito, vai gerar, logicamente, sujeito indeterminado. Tá bom? Então, essa é a situação, essa é a verificação que você precisa fazer. Olha, então, felicidade física não se obtém apenas transando. Esse ser que você está vendo aqui, ele, por acaso, é pronome reflexivo? Felicidade física não obtém a si mesmo, consigo mesmo, não é essa a ideia. Então, ele não é pronome reflexivo. Tá? E nesse caso, pessoal, você vai pensar, ou ele é apassivador, ou ele é indeterminador do sujeito. Analise a transitividade do verbo. O verbo aqui, no caso, é o verbo obter, e quem obtém, obtém alguma coisa, é verbo transitivo direto. Não é? E verbo transitivo direto vai fazer com que esse ser seja um pronome apassivador, tá? Gerando uma oração na voz passiva sintética. Você pode até transformá-la na voz passiva analítica, pensando assim, olha, troque o ser pelo verbo ser e jogue o verbo obter no particípio. E vai ficar felicidade física não é obtida apenas transando. Pronto. Provou que esse ser
tem a função de apassivar a oração. Voz passiva sintética. Então a pergunta é, em que alternativa o pronome destacado também é apassivador? No item A, há intelectuais que gostam de se exercitar. Exercitar quem? A si mesmos. Esse é pronome reflexivo. Então a alternativa A está fora, porque esse se aqui é pronome reflexivo. Olha o item B. Na vida real, há de tudo, e tudo se mistura. Tudo mistura com quem? Com tudo. Então veja que esse se faz com que a ação saia desse tudo e volte sobre o próprio tudo. Também é pronome reflexivo. Olha o item C. Tira-se enorme satisfação pessoal da disciplina e da dedicação física. Veja aqui, olha, tira-se enorme satisfação pessoal. Tira a si mesmo enorme satisfação pessoal? Não, esse não é pronome reflexivo. Então vamos direto para a transitividade desse verbo. Quem tira, tira alguma coisa. Opa, é verbo transitivo direto, mostrando para nós que esse se aqui é pronome apassivador. Tá certo? Pronome apassivador, tira-se enorme satisfação pessoal da disciplina e da dedicação física. Você pode pegar esse tira-se e transformar na voz passiva analítica, como nós fizemos lá no enunciado. Enorme satisfação pessoal é tirada. Então, e no caso, olha só, alternativa C vai ser a resposta. Só analisando a alternativa D, já vou marcar aqui, alternativa C a resposta, mas analisando essa alternativa D, aprende-se com ela. Aprende a si mesmo com ela? Não. Aqui no caso, olha, o verbo aprender não é transitivo direto. Na frase aqui, aprende-se com ela, quem aprende, aprende com alguém. Nós temos uma expressão aqui com preposição, olha, que não vai ser objeto direto. Tá certo? E nesse caso, então, o verbo aprender poderia ser colocado aqui como verbo intransitivo ou até como verbo transitivo indireto. E nesse caso, olha, esse se aqui, com um verbo que não é transitivo direto, esse se é pronome indeterminador do sujeito. Essa frase não tem sujeito. Quer dizer, tem um sujeito, só que a gente não consegue determinar quem é. Tá ok? Então, a única alternativa em que o se tem a mesma função do se lá do enunciado é exatamente a alternativa C, que responde essa questão. O importante, olha, é você ter a noção das funções que esse pronome se pode exercer aí dentro das frases e tenha noção de como fazer essa análise. Esse pronome se acaba sendo muito importante para você que vai fazer uma prova, para você que vai fazer uma análise desse tipo. Tá bom? Vamos para frente? Vamos ver outra questão? Vejam só, olha, no trecho, tira-se enorme satisfação pessoal da disciplina e da dedicação física. As expressões destacadas exercem papel, respectivamente, de quê? Vou ser bem direto aqui com você, análise das orações, para ver se é adjunta de nominal, se é adjunta de verbial. Só recordando um pouquinho com você, adjunta de nominal se liga ao substantivo. Adjunto adverbial se liga a verbo, ao adjetivo ou ao advérbio. Então, pela ligação, você já consegue ter essa diferença. E no primeiro termo destacado aí, nesse enorme, veja que a gente acabou de ver que esse se é pronome passivador, e essa partezinha aqui, então, enorme satisfação pessoal, olha só, vai ser o sujeito dessa oração. Você não precisa descobrir que isso daí é o sujeito, mas precisa perceber que esse daqui é um termo, olha, completo, cujo núcleo é a palavra satisfação.
E esse enorme, que se refere à satisfação, está dentro dos limites, sem preposição. Satisfação é um substantivo. Isso quer dizer que esse enorme é um adjunto adnominal de satisfação. Ok? Então, tira esse enorme satisfação pessoal da disciplina e da dedicação física. Outra vez, ó, tá? Isso daqui é um outro termo. Você não precisa saber o que ele é, mas precisa perceber o bloco, saber que dedicação é o núcleo, tá? É um substantivo também. E esse física, ó, que está ligado aqui à dedicação, tá? Dentro desses colchetes, dentro desses limites, também é adjunto adnominal. Pronto. Se você tem essa noção, você consegue responder a questão. Tá? Então, aqui, olha, enorme é adjunto adnominal de satisfação e física é adjunto adnominal de dedicação. É só descobrir uma alternativa que traz essas informações, tá? E a alternativa que traz essas informações é a alternativa A. Vejam só, olha, tá? E tem a adjunto adnominal, né, de satisfação e adjunto adnominal de dedicação, respectivamente. Alternativa A para essa questão. Percebeu? Muito bem. Mais uma questãozinha aí, olha só. Observe a palavra destacada nos trechos abaixo. Então, nós temos 3 trechos e a palavra nada está destacada nos 3 trechos. Então, vamos ver. Tá? A pergunta, na verdade, veja o enunciado. Assinale a alternativa que traz uma informação correta. Então, no item A, a palavra nada é pronome indefinido, no item B, a palavra nada é um verbo. Né? Então, vamos descobrir o papel da palavra nada em cada situação? Olha só, parece que quem corre, nada ou joga tênis, tá? Veja que o nada se equipara a essas outras palavrinhas aqui, ao corre e ao joga. Né? Corre e joga são verbos, e aqui então eu tenho o verbo nadar. Tá certo? Então o primeiro nada é um verbo. Tá joia? Vamos ver os outros? Olha no número 2. Ou menos interessado em sexo do que as pessoas que fazem nada. Esse nada, olha, ele não é verbo. Ele está funcionando aqui como objeto direto do verbo fazer, tá? E o núcleo do objeto direto é uma palavra substantivada, tá? Só que aqui nada não é um substantivo. Nada, na verdade, é uma palavra substantivada, é um pronome substantivo indefinido, porque ele não define exatamente o que ele representa. Tá certo? E no número 3, da mesma forma, não é nada disso. Claro, esse nada também, olha, tá? Não define exatamente o que ele quer representar. Então, ele é também um pronome indefinido. Tá bom? Com essas análises, você, logicamente, vai encontrar uma alternativa que seja resposta para essa questão. Olha o item A. A palavra nada é pronome indefinido em todos os itens. Não, já dá para perceber que na alternativa A isso não acontece. Né? Na alternativa, aliás, na alternativa A, não, no item 1, tá? A palavra nada é um verbo. Ok? Muito bem, olha só, no item B, a palavra nada é um verbo só no item 1. Verdade. Nos itens 2 e 3, nada não é verbo. Então, a resposta já está aí, alternativa B para essa questão. Ok? Então, questãozinha simples, questão que verifica simplesmente se você tem noção do papel morfológico dessas palavras que aparecem nas frases, que aparecem nos textos. Ok, gente? Muito bem. Mais uma questãozinha aí, olha. O modo de organização gráfica de um texto oferece pistas de leitura, isto é,
pistas de como esse texto deve ser lido pelo leitor. No texto acima, o enunciado felicidade física não se obtém apenas transando, comendo ou dormindo, é uma sequência textual do tipo expositivo. Ele está fazendo uma exposição aí de um assunto, tá? Como as nossas aulas são expositivas, a gente expõe um determinado assunto sem a intenção de convencer, né? Então aí, olha, é uma sequência textual do tipo expositivo que aparece em destaque apresentando a opinião do autor sobre o tema analisado. Tá certo? Com base nessas informações, o texto As Alegrias do Corpo deverá ser recebido pelo leitor como o quê? Como uma reportagem, como uma carta, um texto de opinião ou uma notícia? Veja que o enunciado praticamente responde isso para você, né? Então é um texto dissertativo, em primeiro lugar, expositivo, né? Porque expõe um determinado assunto, tá bom? E é um texto opinativo, em que o autor expressa a sua opinião. Olha aqui, ó. Essa questãozinha é só para te alertar de que é necessário ter uma noção dos gêneros textuais, tá? Costuma aparecer nas provas, então tenha noção do que é uma carta, qual é a característica das cartas, carta pessoal, carta profissional, tá bom? Tenha noção, olha só, do que é uma reportagem, uma notícia, tá bom? Tenha noção do que é um poema, do que é um texto em prosa, tá? Do que é um bilhete, do que é um e-mail, são gêneros textuais. E, em contrapartida, a tipologia textual. Se você está lembrado, nós temos 5 tipologias. Quais? Descrição, narração, a dissertação expositiva, dissertação argumentativa e o texto injuntivo, a injunção, tá? É muito importante que você tenha noção dessas tipologias, quais as características delas, tá? Muito importante que você tenha uma noção também dos gêneros textuais. Nada aprofundado, tá? Mas é preciso ter noções para responder a uma questão desse tipo, em que o enunciado te ajudou muito, né? Então, o enunciado fala aí, ó, é uma sequência textual do tipo expositivo que aparece em destaque apresentando a opinião do autor. Ora, reportagem não pode trazer a opinião do autor, tá? A notícia também não traz a opinião do autor, tá? A carta pode trazer, mas isso daí não é uma carta, tá? Não tem destinatário, tá bom? Não tem, na verdade, as características que uma carta precisa ter, tá bom? Então, aí, olha, tirando, na verdade, a carta, as outras 3 alternativas trazem gêneros que são jornalísticos, né? Então, a reportagem é um gênero jornalístico, tá? Que necessita de objetividade, tá? Que necessita de detalhes dos fatos no texto, muitas vezes narrativo, tá? A notícia também tem que ser extremamente objetiva, só apresentando fatos, sem indicar opinião, tá certo? E o gênero jornalístico que abre a possibilidade para o jornalista, para o articulista expressar a sua opinião é exatamente o texto de opinião, tá? Então, o texto de opinião que aparece aí para nós na alternativa C e que certamente é a resposta para essa questão. Tá ok? Então, são questões importantes aí, olha, questões tipo teste de múltipla escolha para você treinar, né? E eu vou repetir aqui o que eu falei no começo. Não vale a resposta. A resposta não interessa tanto para nós, né? Num simulado.
É lógico que quanto mais a gente acertar as questões, maior o sinal de que a gente está se preparando corretamente, adequadamente, tá? Mas o que eu gosto, num simulado, é de verificar como você está pensando, como você está se preparando, olha, para resolver todos esses tipos de questão que foram apresentados aqui para vocês.